Olá, eu sou Alice Gomes, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Arte Despojada. Hoje eu vou trazer uma mandalinha para vocês que já tem aqui no canal, mas em formato de time-lapse, um processo bem acelerado da pintura, onde eu só trago a mandala como uma ideia, às vezes de cor, de modelinho. Só como eu tinha essa filmagem aqui pronta e ela quase completa, eu decidi trazer para vocês como mais uma opção, né, e mais uma maneira de dar dicas para vocês. Essa é uma mandalinha de 5 centímetros e eu vou deixar depois para vocês na descrição do vídeo as cores que eu vou utilizar nessa mandalinha, porque mais uma vez, como não era um projeto mesmo de trazer como tutorial, eu já iniciei mais uma vez o vídeo com os finalmente, já colocando tinta, já fazendo a pintura. Então, por isso que eu vou deixar depois para colocar para vocês nos comentários quais foram as cores que eu utilizei. Então, aqui eu estou utilizando o meu gabarito, né? Que muitas pessoas me perguntam como eu faço esse gabarito. Eu vou colocar aqui para vocês no card o link de um vídeo onde eu mostro como eu encontro o centro das minhas mandalas em MDF. Mas lá eu ensino também como que eu faço o meu gabarito de uma maneira muito simples, muito prática, que eu encontrei assim, sem precisar de instrumentos, transferidor, qualquer outro tipo de coisa. Só realmente a folha, né, onde eu faço a marcação do tamanho do disquinho que eu vou utilizar, né, o gabarito que eu vou utilizar. E daí com algumas dobras e depois só com o compasso e a régua eu consigo fazer as marcações aqui no gabarito. Então eu vou deixar aqui o link para vocês, para caso vocês tenham interesse. Então vamos seguir aqui com a nossa pintura. A primeira coisa que eu tinha em mente deu errado, porque na verdade eu contei errado. Eu esqueci que a minha marcação aqui tem 16 linhas e eu ia fazer uma mandala com 5 pontas. E daí, para não precisar apagar, então eu vou continuar aqui na sequência mesmo. Vamos fazer mais uma fileirinha, então só de pontinhos iguais, já que a minha ideia inicial não deu certo. Então é isso, galera, ó, tá vendo? Quando me perguntam sobre a fluidez, né, na criação das mandalas, nem sempre é tão fluido, nem sempre é algo tão fácil, tão tranquilo, né? Como eu já falei aqui outras vezes, depende muito do nosso estado de espírito também. Podem sim haver pessoas mais criativas, que consigam ter mais facilidade, mas realmente é algo que deve pegar muitas pessoas. Então, por isso também que eu decidi trazer aqui essa mandalinha, mais uma opção para vocês, né, de ideia, como eu digo, às vezes uma ideia de cor somente, nem sempre é possível fazer a representação igual, mas não tem problema nenhum se vocês quiserem desenvolver a mesma mandala que a minha. Na verdade, eu vou ficar muito feliz mesmo que eu sirva de inspiração para vocês. Então aqui eu vou, com o marronzinho, fazer aquele movimento da coroinha que todos conhecem, que é bem básico, né? Na verdade é bem comum no pontilhismo esse tipo de movimento. E aqui mais uma vez com a minha agulha, minha fiel companheira e escudeira, eu vou fazendo os pontos muito delicados, muito pequenininhos. Como é uma mandala de 5 centímetros, eu estou com a filmagem realmente bem aproximada. Então, eu não sei se vocês conseguem ter muito a dimensão real, né, da peça. Ela é bem pequenininha. Eu acho que mais no final do vídeo, quando eu mostro a peça pronta, já dá para ter uma noção maior, assim, da delicadeza dos pontos que ficam nessa peça de 5 centímetros. Realmente elas ficam muito fofinhas, ficam muito delicadas, muito graciosas, de fato. E além do fato de poder ter um valor
mais baixo, né? Para quem pensa em fazer o pontilismo para ser uma outra fonte de renda, essas de 5 centímetros são as minhas campeões de venda, né? Como eu moro aqui numa ilha turística, então muitas pessoas passam procurando lembrancinhas para levar para pessoas queridas, e realmente o pontilismo tem sido um diferencial aqui na feira onde eu trabalho. Muitas pessoas não conhecem ainda a técnica, então realmente tem sido bem aceito aqui onde eu moro, e essas de 5 centímetros são as que realmente mais têm saídas pelo valor, né, pela facilidade. É apenas uma lembrança, né, que eu acho que já serve muito, porque é uma peça tão diferente, tão exclusiva, assim como muitos outros tipos de artesanato, mas realmente, gente, o pontilismo, ele impressiona muito as pessoas quando elas não conhecem, aí eu explico como que é feita a pintura, elas ficam muito encantadas e parece que realmente o valor dela, não só o valor financeiro, né, mas todo o valor da arte, ela engrandece muito quando as pessoas veem como que é feita essa arte. Realmente ela é muito especial, ela é muito cativante. Então, vocês viram que teve um corte aqui, né? Como eu falei pra vocês, não era uma mandala que eu tinha intenção de trazer como tutorial. Então, por isso que acabou cortando um pouco o movimento aqui da coroinha. Mas eu não fiz nada de diferente. Realmente só fiz as pétalas que faltavam, os pontinhos que faltavam. E agora eu venho aqui novamente com o verde para dar um contraste nesse escuro aqui que eu fiz com marrom, nessas coroinhas mais escuras. Então, vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui o gabarito para manter a mesma proporção na altura. Vocês veem que agora o ponto verde, ó, todos eles estão acima dessa minha última marcação de compasso. E estou também utilizando a orientação aqui das linhas de régua, para que eu consiga manter na mesma proporção também a largura dos meus pontos. Tá vendo que nas 3 pétalas que eu já fiz, os pontos verdes chegam quase até o centro ali, até aquela linha central entre uma pétala e outra. Tá vendo que eles ficaram numa distância muito parecida em cada uma das pétalas? Então, realmente, o gabarito ele é muito importante para nós e nos ajuda muito nessa questão da simetria da peça. Então, aqui tivemos mais um corte. Agora, vamos fazer os famosos puxadinhos. Aqui eu coloquei um pouco abaixo, então, simplesmente vamos tirar. Realmente, se erra, dependendo de onde erra, vocês já viram como é muito fácil consertar erros aqui no acrílico. Então, mais uma vez, estou aqui para comprovar para vocês que uma passadinha só ali de dedo já facilitou muito a minha vida. Então, aqui vamos fazer os puxadinhos que vocês gostam, que vocês tanto conhecem. Aqui com essa cor mais clara agora, para continuar dando um contraste aqui, agora mais para dar uma iluminação na peça. Fizemos aqui as 4 hastes com essa cor mais clara. E agora eu vou vir intercalando com as outras cores. Vou vir com o verde aqui na lateral de cada um deles. Pingo e arrasto com a agulha. Tá vendo, ó? Bem delicado. Procurando não encostar na do meio, mas também se encostar não tem problema nenhum. Muitas vezes fica até imperceptível.
Mas vocês vão pegando com o tempo essa destreza também da distância que vocês conseguem pingar com segurança de um para o outro. Então agora vocês estão vendo, eu estou usando aqui a bolinha bem em cima da linha do meu gabarito. Metade da bolinha ficou em cima e metade ficou para baixo. E aí eu arrasto até o final com a agulha. Vou fazer o mesmo movimento em todos os lados. Essa agulha, gente, mais uma vez, para quem me pergunta sempre sobre ela, eu encontrei em um armarinho aqui na cidade vizinha de onde eu moro, num kit com 4 agulhas, estava escrito só agulhas de costura, mas ela deve ser algo para costurar jeans ou couro ou tapeçaria, porque realmente ela é uma agulha de um comprimento maior, parece o tamanho de uma caneta, por exemplo, e um pouco mais grossa também do que as agulhas pequenas de costura, de colocar botão, por exemplo. Mas mesmo assim ela ainda seria algo muito estreito para segurar, não seria muito confortável, porque eu uso durante muito tempo a agulha em minhas pinturas. Então daí eu tive a ideia de colocar essas continhas acrílicas que vocês veem, que agora eu tô aqui com o palito de churrasco, mas agora que eu vou fazer o puxadinho com a agulha, vocês vão ver, tá vendo? Que tem umas bolinhas. Eu encontrei nessas bolinhas uma maneira de deixar a agulha com uma pegada melhor, né? Mais anatômica, mais confortável para trabalhar. Então, realmente, ela é uma aliada muito, muito importante nas minhas pinturas. É com ela que eu consigo traços tão delicados, pontos tão pequenos. Então, vale aí ressaltar mais uma vez de que o pontilhismo não requer somente um instrumento boleador para fazer as mandalas. Uma inscrita me perguntou uma vez, que tipo de boleador é esse que você usa? Isso num outro vídeo, né? Que tipo de boleador é esse que você usa que tem, eu percebi que deixou o ponto com muita precisão. Realmente, boleadores eles deixam pontos muito precisos, mas vocês podem observar que eu consigo também essa precisão com outros instrumentos. Vocês veem aqui, nessa mandala, por exemplo, eu não usei boleador em nenhum momento. Foi só o palito de churrasco e a minha agulha. E mesmo assim, eu consigo um ponto muito redondinho, muito preciso, porque mesmo que seja com boleadores, se a tinta também não estiver numa espessura muito adequada, vocês não vão conseguir também pontos tão perfeitos com o próprio boleador e muito menos aqui também com os instrumentos que eu uso. Então, a textura da tinta também ela é muito importante, viu, gente? Então, por isso que eu falo que com qualquer objeto que te permita fazer um pontinho perfeito, ele já te serve como um instrumento para o pontilhismo. Não necessariamente precisamos de um boleador para que aconteça, para que a peça fique bonita. Então aqui vamos colocar as pedrinhas, ó. Ops, deu uma falha aqui, tá vendo? Ó, mais uma vez com a pinça e muita delicadeza eu venho retirando. Então tenham sempre aí perto de vocês uns instrumentos necessários para trabalhar. Não são muitos instrumentos. Vocês estão vendo aqui que foi algo bem básico que eu utilizei, algo bem básico que eu sempre utilizo, na verdade, nas minhas mandalas, né? E esse lápis aqui que eu usei também, para quem sempre me pergunta, vocês encontram ele no Mercado Livre, justo com esses strass pequenininhos que eu coloquei, que são strass para unhas. E geralmente esse lápis já vem junto, tá, pessoal, nos anúncios. Então é só procurar lá strass para unhas que muito provavelmente vocês já vão encontrar com esse lápis. E o disco de acrílico também, para quem me pergunta, eu também encontro ele no Mercado Livre. E daí, se vocês tiverem interesse, pode procurar como base acrílica para biscuit, que daí vocês encontrarão de diversos tamanhos. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma de 5 centímetros, mas eu também compro de 7 e de 10 centímetros.
Então, como eu falei, essa não era uma mandalinha que eu pretendia trazer como tutorial, mas como ela estava quase completa, eu trouxe para vocês para ter mais uma ideia e mostrar como fica tão bonitinha assim a mandala no disquinho de 5 centímetros. E espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho curto mesmo, mais para dar dicas rápidas, mais para incentivar vocês, para inspirar vocês. Se tiverem dúvidas, sugestões, vão deixando aí nos comentários. Esse foi o resultado final da minha mandalinha. Espero muito que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. Fiquem com Deus e até a próxima!